Bem, pessoal, você tá vendo aí a foto, pelo menos anteriormente você viu uma foto do Zé Trovão, né? E ele soltou um áudio aí, soltaram, né? Traíram aí o Zé Trovão, ele criticando o Bolsonaro fortemente. A gente vai falar se esse áudio é verdade ou não, tá? E a gente vai falar também sobre uma entrevista da qual, de certo modo, o Bolsonaro avisou literalmente que vai ser preso, ou pelo menos peita aí o STF, Tribunal Superior Eleitoral, faz aí um ataque ao Lula diretamente, faz ofensas ao Lula, fala sobre o caso do Bolsonaro. Enfim, nós vamos falar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática sobre essa situação, e é muito importante você assistir o vídeo aí até o final. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação aí do Zé Trovão e Companhia Limitada, tá? Que tá passando por um momento difícil com a equipe aí bolsonarista, ou com a ala bolsonarista, essa que é a verdade, tá? O Zé Trovão foi um cara aí eleito por Santa Catarina com mais de 71 mil votos, a gente não sabe, né? Essa que é a verdade, não sabemos como esse cara foi eleito, mas essa que é a verdade. Infelizmente ele foi eleito aí, né, com mais de 71 mil votos e, consequentemente, é aí um deputado que está aí, na teoria, lutando pelo povo. Não está lutando pelo povo. Foi eleito aí, de certo modo, com a ajuda do Bolsonaro. Essa que é a verdade, e ele teve aí um áudio que foi revelado sobre... Como é que eu posso mencionar pra você? Ele falando sobre a situação do Bolsonaro. Foi um cara que foi... E aí você fala assim, pô, Cláudio, isso aqui não é um canal de justiça e política, não é um canal de esquerda em especial? Sim, é um canal de esquerda, mas é importante a gente dizer que, sobretudo, né, dentre outras coisas, é um canal de justiça e política. Não dá aqui pra gente simplesmente chegar e falar que o Zé Trovão foi um cara que fez obras sociais e que foi eleito justamente por isso. Não, pelo contrário. Esse cara aqui foi eleito, consequentemente, entre eles entre outros aí, foram eleitos porque justamente colaram no Bolsonaro. Colocaram lá, essa que é a verdade, tá? Não fez nada pelo Brasil, não fez nada. Essa que é a verdade, tá? Pode até feito alguma coisinha aí sobre a questão do caminhoneiro, mas a bem da verdade foi eleito aí, consequentemente, com os bolsonaristas. Essa que é a verdade, tá? Tanto é que a gente vai falar mais sobre um ponto que é fundamental, que o próprio Zé Trovão veio falar aqui logo após essa declaração. Enfim, teve um cara, parece que é assessor dele, eu acho que é Jacob, não sei a pronúncia do sobrenome dele, ele parece que vazaram a conversa do Zé Trovão, e esse Zé Trovão aí que você tá vendo aí na tela, você tava vendo eu, agora você tá vendo ele aí, tá? Esse Zé Trovão, ele estava fazendo críticas fortes ao Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é o maior mau exemplo da política brasileira, essa que é a verdade, né? Falando que, de certo modo, o Bolsonaro entregou as eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Essa que é a verdade, falando lá e aí dizendo, né? Fazendo essas críticas, né? Duras, em especial, da qual você não pode fazer a um amigo, né? Ou pelo menos... Assim, eu acredito que você não deve fazer. Se a pessoa é seu amigo, como é que você vai fazer uma crítica desse nível pra pessoa, dizendo que o cara é mau exemplo, sendo que o cara te estendeu a mão? A gente volta de novo aqui e fala, mas Cláudio, isso aqui não é um canal de esquerda? É um canal de esquerda, mas a gente tem que saber sobre gratidão. Essa que é a verdade. Ele pode até discordar do Bolsonaro. Olha, discorda do Bolsonaro, assim. Enfim, eu não vou ficar aqui entrando nessa questão, né? Porque isso aí é mais uma questão moral, essa que é a verdade, tá? Uma questão moral, uma questão de gratidão. Eu jamais faria isso com o presidente do meu partido, com o presidente do PT ou com Lula. Eu não faria isso, de verdade. Mas enfim, aí começou a falar esse negócio lá, esse troço lá, começou a descer o sarrafo lá no Bolsonaro, né? E o áudio vazou. Aí o áudio vazou, aí o pessoal falou assim, pô, Zé, aquela conversa sua que você soltou lá. Os caras falaram assim pra ele assim, pô, Zé, aquela conversa que você soltou lá, acho que não pegou bem. Vazaram a conversa sua, você falando que o Bolsonaro é o maior mau exemplo da política brasileira. Aquilo não pegou bem. E o pior, que você parar para pensar, o Zé Trovão, ele não mentiu. Ele falou a verdade. Só que ele falou a verdade, mas de uma maneira que essa não é a base dele. Essa que é ele não foi eleito na verdade. Ele foi eleito com histórias de carocha. E aí ele falou, pô, aí ele tremeu, né? A gente vai falar sobre a situação do Bolsonaro daqui a pouco, tá? Aí ele tremeu. Pô, peraí, eu falei isso, eu tô louco agora? Pois é. Aí ele falou, aí você vai ter que dar uma declaração, né, pública, né, dizendo que, tentando reverter isso aí, porque você foi eleito, não foi por obra que você fez ou por alguma coisa boa, você foi eleito porque Bolsonaro, consequentemente, te ajudou. Ou eu posso estar enganado, tá?
Desculpa aí pela pigar. Aí os caras falaram isso aí pra ele, aí ele veio a público, né? Aí ele veio falando, né? Olha, gente, o que que acontece? Eu tava conversando com o Jacob lá, não. O Bolsonaro, né? Ele é um cara gente boa. A verdade é que, cara, vamos pegar aqui a declaração dele, né? Porque aí a gente fala com mais fidelidade, essa que é a verdade. Matéria do Brasil 247, tem um áudio aqui, né? Deixa eu ver aqui, tá aparecendo um áudio vazado, deputado federal Zé Trovão, conhecido bolsonarista, né, pela ala aí, surpreende ao fazer críticas ao Bolsonaro, tá? Classificando como o maior mau exemplo para a política. E aí você tá vendo aí um pouco mais sobre a situação. E ele falando com Jackson, acho que é o assessor. E aí ele vai e tal. Aí eles falaram pra ele, ou avisaram pra ele e tal. Olha, as coisas não funcionam bem assim. Você queimou o Bolsonaro e a casa caiu, literalmente, cara. Aí ele pegou e disse o seguinte: olha, gente, ó. O que que acontece? Esse áudio aí é meu, tá? Mas essa parte do áudio aí do Bolsonaro, o Bolsonaro é o maior mau exemplo. Pra mim, está esquisita. Eu nunca disse que ele era mau exemplo para ninguém. Eu disse que ele cometeu erros. Não concordo com tudo que ele fez, mas concordo com 99% do que ele fez. Na minha plena convicção e consciência, eu jamais diria que o Bolsonaro é um mau exemplo. Mau exemplo é bandido, é corrupto, criminoso. Isso ele nunca foi. Né? O deputado, né, o Zé Trovão, né? Disse que Bolsonaro não entregou a eleição aí pro Lula, tá? O cara que teve mais de 60 milhões de votos não pode sair na rua, como não se pode questionar mais as eleições, a gente tem que aceitar. E infelizmente a gente perdeu a eleição. Então, tá aqui o Zé Trovão que faz essa fala. Mas por que que ele diz, ele fez essa... Ele disse e depois ele desdisse. Tem esse termo aí. O que acontece é o seguinte, sobre a situação do Zé Trovão aí, é simples aqui, pessoal. Ó, o que que acontece? Por que que ele veio a público e veio fazer essa fala aí? É simples. Se ele não agradasse a ala bolsonarista, mais cedo ou mais tarde ele viraria um Alexandre Frota, a Joyce Hasselmann, Janaína Pascoal, dentre outras situações. Essa que é a verdade. Mas o áudio, né, provavelmente foi dele. Essa que é a verdade. Literalmente dele. O que ele veio é esse texto aí. Esse texto, provavelmente, ele deve ter pagado algum copyright, alguém, né, para poder escrever para ele, relações públicas, para tentar desfazer toda essa situação. Essa que é a verdade, para não pegar mal, porque ele sabe que ele depende do voto e depende da ala bolsonarista, em especial por conta de Santa Catarina, que tem uma grande parte lá de bolsonaristas, apesar do Bolsonaro nunca ter feito nada lá por Santa Catarina. Mas enfim, tá aí o Zé Trovão, de certo modo ensandecido, né, mais uma vez, né, extremamente nervoso e falando mal do Bolsonaro, daquele cara que tanto o ajudou. Essa que é a verdade, tá? Então, assim, você vai falar assim, pô, Cláudio, mas, poxa, você não deveria estar falando mal do Bolsonaro? Gente, ó, deixa eu explicar pra vocês aqui. Quem tá aqui no canal já me conhece Quem tá aqui no canal já há um tempo já me conhece. Ó, seguinte, deixa eu explicar pra vocês. A gente tem que ser sincero, né, nas nossas convicções. Da mesma forma que eu apoio o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dentre outros, né, a gente tem ali aquela afinidade, não dá pra você, de certo modo, ser ingrato com a pessoa que te ajudou. O Zé Trovão aí, ó, o Zé Trovão, né, foi um cara que ele foi... E dentre outros caras aí, eles foram eleitos porque, de certo modo, se acoplaram ao Bolsonaro. E aí, de repente, os caras começam, como diz o pessoal, começa a conversa torta. Mas, enfim, é típico desses caras, tá? Como é que o Bolsonaro vai resolver com ele lá, isso aí pouco me importa, que ele se vire pra lá. Agora, só não acho muito legal esse tipo de atitude do Zé Trovão, tá? Ponto. Beleza. Agora falando sobre a situação do Bolsonaro, o Bolsonaro, ele manda fortes avisos aí, né, que provavelmente vai ter sérios problemas com a Polícia Federal. Falei no vídeo anterior, vou comentar de uma maneira rápida, de uma maneira básica. Talvez aqui, se você deixar o like, eu vou ver se eu consigo mostrar o áudio dele, do Bolsonaro.
E é simples, né? O áudio-vídeo é simples. O Bolsonaro, de modo ensandecido, deu uma entrevista ao influencer português, né? De certo modo, desafiando a cúpula máxima do Poder Judiciário, mais conhecida aí como STF e também o Tribunal Superior Eleitoral, também criticando Lula, falando tudo que ele estava, né? Que ele está sendo condenado agora, ele está reafirmando e peitando todo mundo, falando sobre a questão das vacinas, falando também sobre a questão do Carluxo, enfim, virou um ai ai ai. A coisa ficou extremamente complicada, ficou de certo modo extremamente terrível. Eu acredito que o Bolsonaro terá sérios problemas nessa semana que vem com a Polícia Federal, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o vídeo onde, de certo modo, o Bolsonaro ele ataca aí, consequentemente, o STF, fala do Carluxo, Companhia Limitada, e briga, e vai, e faz. Deixa eu ver, agora já apareceu aí. Você já aproveita e já deixa um like. Deixa eu pausar essa música aqui, enquanto você já deixa um like. E eu quero muito o seu comentário, porque é muito importante. É muito importante você comentar aí. Mas vamos lá, deixa eu aumentar aqui a parada e vamos ouvir aqui o que o mito Bolsonaro falou. Essa aqui é a verdade. O mito, ó. Mito de onde? Mas enfim, tá? Chamam ele assim, vamos ver se ele realmente é mito mesmo. A Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E depois, o Supremo Tribunal Federal, que 3 dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam lá, fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Bem, acabaram as eleições do ano passado, ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou as eleições. Com 50... É assim, eu consigo entender, Bolsonaro, sem fazer nenhum tipo de piada aqui, ele teve a maioria dos votos, e aí por isso ele ganhou, como você também ganhou na outra eleição passada, você teve a maioria dos votos, você ganhou e aí aí a gente entendeu, pelo menos assim, matemática, quem tem mais aí de 50% acaba ganhando, então é mais ou menos isso, mas enfim, vamos lá, sem piada aqui, vamos lá, vamos dar sequência. 0,9% dos votos. Ninguém do Brasil entende isso, nem nos estados mais pobres, onde ele sempre teve uma boa votação no passado. Então tá aí, pessoal, o Bolsonaro falando, atacando aí o Superior Tribunal Federal. Eu falei ali de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, no vídeo anterior, né, falando sobre essa situação. Deixa eu diminuir aqui o volume. Eu falei sobre essa situação, é importante você ouvir o que eu vou falar, presta atenção aqui, tá? É o seguinte, eu falei sobre essa situação, sobre esse discurso do Bolsonaro aí, inclusive até um cientista político, né, falando lá sobre essa situação do Bolsonaro, por que é que ele veio falar isso aí? Ele simplesmente veio falar isso aí justamente porque, de certo modo, ele acredita, ele precisa manter a base dele. Essa é que é a verdade. O Bolsonaro, ele foi eleito, né, justamente com essa base, com essa pegada, com essa história, e coisa e tal, de não vacina, de sei lá o que, né? E ele foi eleito nessa pegada. Essa que é a verdade, tá? Ele não foi eleito dizendo que ia, de certo modo, diminuir a pobreza, que ia melhorar o sistema de saúde, que, de certo modo, queria gerar emprego. Ele não foi eleito com isso. Então, se ele foi eleito com essa pegada aí de dizer coisa e tal, que não tem vacina, que não sei o que não toma, e o que ele vai fazer? Ele vai manter essa mesma pegada, esse mesmo discurso, ele vai atacar o STF, porque isso, de certo modo, vai gerar um engajamento, tá? Agora, na minha visão, essa maneira aí que ele tá dizendo é uma coisa que, pelo menos para mim, não dá, pelo menos ao meu ver, não dá futuro. Porque isso não muda, isso não traz comida, né, na mesa de quem tem fome. Isso não traz, de certo modo, a solução no quesito de saúde para quem tem aí, como é que eu posso mencionar para você, problemas de doenças, né? Quem tá desabrigado. Você entende mais ou menos como é que é? Então, essa é a minha crítica em relação à política brasileira. Esse tipo de conversa chinfrim de Alexandre de Moraes, isso não muda. Isso aí é história de carocha. Essa que é a verdade. Na minha visão, o Bolsonaro, ele se equivoca nisso. Ele poderia, de certo modo, lá como presidente da República, poderia ter feito o Brasil uma das maiores economias. Por que hoje, agora, o Brasil está melhor? Então é isso, essa narrativa chinfrim de história de carocha, de STF é o culpado, de Tribunal Superior é o culpado,
Isso não tem nada a ver. O Bolsonaro já começou com essa desculpa já em agosto ou em setembro, porque ele já viu que ia perder a eleição. O que elege, o que faz com que ele fosse, o que poderia fazer com que ele fosse reeleito, era simplesmente a capacidade de mudar a história do Brasil, e ele não fez. Essa que é a verdade. E aí ele vai, de certo modo, para a mídia internacional, né, esculhambar com o Brasil mais uma vez, e aí confirmando que vai se tornar inelegível. Isso não muda a história, isso não resolve. Resolve o meu problema? Resolve o seu problema de verdade? Qualquer político de esquerda ou de direita vai resolver o problema? Ele começar com essa história, o STF é o culpado, o Tribunal Superior Eleitoral é o culpado? Será que o Tribunal Superior Eleitoral foi culpado, né, do Brasil ter vivido esse fracasso durante todos esses 3 anos aí antes da eleição? Era isso? Era só tirar o Tribunal Superior Eleitoral? Faltou uma crítica construtiva em relação ao Bolsonaro e começar a analisar e ver o que poderia ser feito? Será que comprar as vacinas ou não era culpa do Alexandre de Moraes, do Xandão? Ou do, sei lá, do Lewandowski ou da Carmen Lúcia? Será que, de certo modo, né, para poder mudar a vida do povo brasileiro, dependia especificamente do Tribunal Superior Eleitoral? É evidente que não. Essa história de carocha de ficar transmitindo, jogando a responsabilidade para um e para outro e não fazer uma autocrítica, isso é horrível. E isso não muda a história do Brasil. Então, é essa a minha crítica. E quem quer vir aqui me criticar, porque você não pode falar assim do Bolsonaro, eu posso falar de qualquer político. Sou um cidadão brasileiro, a Constituição brasileira, no artigo 5º, fala que todos nós somos iguais. Assim como você tem o direito de defender o Bolsonaro, eu tenho o direito de criticá-lo, tá? É evidente que mantendo ali sempre dentro da linha do respeito. E critico e fundamento. Bolsonaro tem responsabilidade numa grande parte de coisas ruins que aconteceram no Brasil. E aí, de certo modo, para tentar se livrar de todas essas coisas bizarras que aconteceram aqui no Brasil, ele simplesmente vem com esse discurso aí, jogando a responsabilidade para o STF. E aí a pergunta que fica é: quando ele vai passar a fazer uma autocrítica, né, e dizer sobre, olha, eu assumo a responsabilidade, sou eu que sou o principal responsável por isso? Quando que ele vai fazer isso? Quando que uma grande parte dos políticos brasileiros vão começar a fazer essa autoanálise? Ou vão continuar enriquecendo, né, destruindo aqui, zarpando para outros países, igual muitos têm aí riquezas, fortunas em paraísos fiscais, ou fazendo daqui né, eu não posso nem falar. Então, gente, é isso. Essa é a minha crítica, não só ao Bolsonaro, mas a grande parte desses caras aí. Acho que esse discurso aí, chinfrim, de dizer, não, é o STF, é o Tribunal Superior Eleitoral, isso não muda. É como se, né, se você tivesse um problema num problema lá no pneu, no motor do carro, e você fala, não, é porque choveu, é porque é isso, é porque eu não ganhei a corrida, né? O cara que é piloto de corrida, tá lá não consegue ganhar nunca, né? Não, foi porque a chuva, foi o vento, e você nunca consegue fazer um autocrítico. Na minha visão, o Bolsonaro, ele peca nesse sentido, em transferir a responsabilidade para o ministro Alexandre de Moraes. Poderia muito bem, de certo modo, ao invés de fazer essa cara aí de coitado, poderia muito bem hoje está sendo reeleito se tivesse feito pelo menos o mínimo, desse um mínimo de dignidade ao povo brasileiro. Se ele tivesse pelo menos mantido o preço da gasolina, pelo menos é a 4,50, mais ou menos aí, no máximo aí 4,90, e tivesse mantido o preço das coisas do jeito que o Lula tá mantendo agora, ele teria sido reeleito. Agora vai ficar com essa desculpa aí. Aí quer que ele se torne elegível para ele voltar em 2026, para ele fazer o mesmo trabalho, se é que a gente pode chamar de trabalho, de 2018, que ele atuou. É isso, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Ele e essa rapa de bolsonaristas que estão lá, só sugando o dinheiro público, só comendo dinheiro público, é isso? Uma das coisas mais absurdas que eu vejo aqui no Brasil. Mas, enfim, há quem defenda. Eu não vou defender aqui ninguém que tem esse tipo de conduta. Ninguém. Um tempo atrás fiz uma crítica que é um cara lá do PT lá do Rio, e é isso, aqui ó, não tem essa mesmo, não tem essa não, tá? Gente, ó, obrigado pela força, obrigado pelo moral, espero que vocês tenham gostado do vídeo, seja bem-vindo. Eu nem falo, nem peço para poder se inscrever aqui, mas caso você goste do canal, caso você goste de política, se inscreve. Se não for acompanhar, não gosto, tá tudo bem, beleza. A gente se fala, um abraço aí, obrigado por ter acompanhado, abraço.